A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos ouvintes do Rádio Clube de Angra. Bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Como sabem, os últimos 3 sábados debruçamos sobre a temática da ansiedade. Pronto, acho que já curamos a ansiedade de todos. E vamos passar agora para outro tema. Precisa ser mais divulgado, muito mais divulgado e explicado. Pois há muita descrença neste aspecto por falta de esclarecimento. E é extremamente importante que estudemos mais este aspecto, que tenhamos, pelo menos, que possamos dar a nós próprios o benefício da dúvida em relação a quê? Em relação à imortalidade da alma. Vamos hoje então falar da imortalidade da alma. A ideia da imortalidade é latente, caros amigos, em todas as almas e é o incidente em todos os credos antigos e modernos. Nos tempos modernos, as ideias novas relativas ao espiritualismo e à imortalidade necessitam cada vez mais de difusão por toda a parte. A concepção de um Deus terrível, que está a criar a eternidade dos tormentos, segundo a teologia, que tem ensinado erradamente a ideia de um céu insípido e um inferno aterrador, irremissivelmente eterno, tem de acabar. São ideias arcaicas. Isto tem que terminar com isto, com estes medos, com estas culpas. Nós não podemos esquecer que antes de sermos humanos, filhos dos nossos pais, nós somos, em primeiro lugar, espíritos, filhos de Deus. É a primeira coisa. E aqui neste tema, há a enorme responsabilidade por parte das religiões em falar mais desta realidade, ou seja, falar mais da imortalidade. Relembrar isto, fazer as pessoas pensar. Pois, quando percebermos que somos imortais, que a vida não acaba no cemitério, que existe uma pluralidade de mundos habitados e que estamos em constante evolução, caros amigos, nós vamos começar a mudar muitos dos nossos hábitos, muitos dos nossos comportamentos. Bom, vamos aqui a um livro que faz parte da codificação espírita, que é o Livro dos Espíritos, que na sua questão 85, Allan Kardec, o codificador, pergunta à espiritualidade: qual dos dois, o mundo espiritual ou corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E eles respondem: o mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. É lá, é no plano espiritual, pois somos espíritos, é lá que é a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lar. E então, o mundo físico, esta passagem é, como muita gente diz, e bem, é uma escola, é um campo de provas, onde vamos trabalhar, digamos, vamos limar as arestas do espírito. De lá viemos, do plano espiritual, e para lá um dia retornaremos, em definitivo, após sucessivas reencarnações, quando estivermos completamente depurados dos aspectos do egoísmo e do orgulho. Ou seja, ainda falta um bom bocado de tempo, mas somos imortais, portanto, lá chegaremos todos. Agora, na parte segunda do Livro dos Espíritos, nos capítulos 1 a 10, estão incluídos os estudos sobre o mundo espiritual ou mundo dos espíritos. E nele contém toda a relação de imortalidade da alma. Porém, outras fontes a demonstram. Vejamos, temos aqui, em relação a provas da imortalidade da alma, constituem o núcleo central do Fédon, para a fundamentação das quais serão evocadas as várias teorias. Portanto, teoria das ideias, da reminiscência e da reencarnação. Aqui, aspectos da filosofia. O devir faz-se através da sucessão cíclica de coisas contrárias. Falo aqui para a malta das filosofias. O devir faz-se através da sucessão cíclica de coisas contrárias. Esta teoria que remonta a Heraclito ou Heráclito, ou seja, os contrários sucedem-se alternadamente. Do pequeno se faz o grande e do grande o pequeno. O sonho sucede a vigília, a decomposição a composição, como a morte se sucede a vida e aquela. Ok, ou seja, de acordo com este princípio, a existência terrena seria precedida de uma vida anterior oposta à morte. Aqui falamos aqui da teoria daquilo que se chama da teoria da metempsicose. Neste processo,
É contudo necessário que algo permaneça através dos ciclos de vida e da morte, ou seja, a alma enquanto princípio da vida. Temos aqui um segundo argumento, que é a reminiscência. Para que alguém recorde de alguma coisa, é necessário que antes tenha aprendido. Aquilo que recordamos, aprendemos numa outra existência, na qual a alma contemplou as ideias. Platão afirma deste modo que a alma pré-existe ao corpo e sobrevive à sua morte. Quantas crianças nós vemos que sabem falar várias línguas com tenra idade, que entram nas faculdades aos 11 anos de idade, que tocam piano ou outro instrumento qualquer, que têm mil e uma capacidades que nós atribuímos como sendo uma criança prodígio? Não, são conhecimentos que foram adquiridos anteriormente a esta vida corpórea. O espírito é sempre o mesmo, só que ele vai arquivando conhecimentos ao longo dos milénios. Um terceiro argumento temos como simplicidade da alma e sua afinidade com as ideias, ou seja, as coisas simples, as ideias, distinguem-se das compostas, os corpos, por serem eternas, invisíveis e imutáveis. Num homem, podemos distinguir a alma e o corpo. A alma é simples e o corpo é composto. Logo, temos que convir que a alma pertence em todas as características que são próprias das ideias, sendo, portanto, imortal. Um quarto argumento é a incompatibilidade dos opostos. As coisas particulares do mundo sensível têm existência e realidade quando participam nas ideias. Mas uma coisa não pode participar da ideia que lhe é oposta. Ou seja, o par no ímpar, o calor no frio, a saúde, portanto, o bom no mau. Ora, a vida e a morte são opostos. A alma participa na ideia de vida, logo exclui a sua ideia contrária, que é a morte. A alma, ao aproximar-se da morte, que é o seu contrário, afasta-se, libertando-se. Podemos assim concluir que a alma é imortal. Agora, entramos aqui um pouco mais para aqueles que têm curiosidade em pesquisar. Vamos facilitar aqui o trabalho de casa. Em relação às pesquisas científicas sobre a imortalidade da alma, muitos cientistas pesquisaram e reconheceram a autenticidade dos fenómenos espíritas. Por exemplo, na Inglaterra, os mais importantes foram as pesquisas de Frederick William Henry Myers, que foi fundador da Sociedade para a Pesquisa Psíquica. Temos também os físicos William Crookes e Oliver Lodge e o biólogo Alfred Russel Wallace. Em França temos o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, e destacam-se também Camille Flammarion e o fisiólogo Charles Richet. Na Itália temos o antropólogo ligado à criminologia, César Lombroso, e o astrónomo Giovanni Schiaparelli. Na Alemanha, o astrofísico Karl Friedrich Zollner e o médico, também na Alemanha, Albert von Schenknotzing. Caros amigos, desde a idade remota, os homens tinham ideias ou intuições sobre a imortalidade da alma. Povos indígenas tinham o costume, e já ouvimos isto em documentários, N vezes, tinham o costume de colocarem armas e utensílios no túmulo numa possível referência à continuação da vida, para levarem, digamos assim, para o outro lado, entre aspas. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada através dos tempos por todas as doutrinas espiritualistas, coube ao espiritismo não só confirmar esta evidência, como através de factos comprovar a sua realidade. Assim é que o espiritismo vem oferecendo, desde a sua codificação, ensejo a todos que desejem certificar-se da imortalidade. O desdobramento da personalidade humana, comprovado através de testemunhos indiscutíveis, aparições espontâneas, os desdobramentos conscientes, materializações de espíritos, fenómenos de incorporação, de voz direta, psicografia, psicometria, sonhos e intuições, são provas, caros amigos, de que a vida futura não é mais um simples artigo de fé, uma hipótese, não. É uma certeza. A imortalidade da alma é uma das mais importantes revelações para a humanidade, pois através dela nos asseguramos da realidade do futuro e da certeza de que um dia
através dos nossos esforços, atingiremos a perfeição a que todos nós estamos destinados. Por isso, Jesus, o Cristo, nos disse: vós sois deuses. E também acrescentou: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Quanto à imortalidade da nossa alma, o Cristo foi mais claro ainda quando disse: eu sou a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê em mim, mesmo que morrer, viverá. E todo aquele que crê em mim não perecerá. E mais, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer, digamos, no inferno. Isto é a linguagem daquele tempo. Portanto, hoje já seria outra linguagem, porque era para o entendimento da época. Portanto, temei antes aqueles que podem fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Portanto, esses infernos são estados de alma que são temporários, claro. Portanto, para o verdadeiro cristão, a morte nada tem de apavorante e não é mais a porta do nada, mas a porta da libertação que abre ao homem reformado intimamente, a entrada de uma nova morada de felicidade e paz. Se quisermos desfrutar de equilíbrio e paz no plano extrafísico ou espiritual, nas nossas existências futuras, é indispensável, caros amigos, alicerçar os nossos atos e ações no amor cósmico e no amor universal ensinado pelo homem de Nazaré. A edificação do amor nos nossos corações é o único roteiro capaz de nos conduzir à perfeição espiritual a que nos destinamos. Não é bastante não basta apenas crer na imortalidade da alma. Inadiável se torna a luta que temos que travar dentro de nós mesmos, procurando vencer os nossos erros, vícios e defeitos. É claro que isso não é feito só numa encarnação, numa existência, porque é muito pouco tempo para tantas imperfeições. Vamos fazer aquilo que tiver ao nosso alcance, mas trabalhar, esforçar-nos para tal. A ideia clara e precisa que temos da imortalidade nos dá a fé inabalável para o futuro. É extraordinário quando temos essa certeza. Vemos que existe um objetivo. Muita gente que pensa, e numa segunda parte, no próximo sábado, iremos concluir este trabalho, esta apresentação sobre a imortalidade da alma. Iremos aqui apresentar alguns testemunhos dados por espíritos através de médiuns, e um desses espíritos foi um espírito que se suicidou e chegou à conclusão que, em vez de resolver os seus problemas, só aumentou. E de que forma? Mas vamos ter todo o respeito pelos nossos irmãos suicidas, porque ninguém no fundo quer se matar. No fundo, nós queremos nos livrar das dores, mas com esclarecimento, com o tempo, vamos nos aguentando cada vez mais cá no corpo físico e só partiremos quando Deus quiser, pois só Deus nos dá a vida, só Deus pode tirar a vida do corpo, é claro. A nossa vida corporal passa a ser apenas uma passagem, como já se falou. Uma curta estação neste planeta que é considerado um planeta de provas e expiações. É como se fosse a segunda classe do ensino básico. Ainda estamos muito atrasados, comparando com outros mundos muito mais avançados. Mas estamos a caminhar para lá. As dores e as vicissitudes são passageiras, porque o determinismo da nossa evolução nos dirigirá a um estado de mais felicidade e ventura. Reformemos, caros amigos, o quanto antes as nossas vidas, afogando definitivamente o homem velho, cheio de erros e defeitos, para que possa ressurgir um homem novo e feliz, harmonizado com o Cristo e com o seu Evangelho, com a sua boa nova. Em Mateus temos esta passagem: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la, pois o que aproveita o homem ganhar o mundo se perder a sua alma. Estamos demasiado apegados às coisas materiais, com os sucessos, com os títulos e por aí fora. Para quê? Para que nos apegarmos às coisas passageiras, quando nos devemos dedicar cada vez mais às coisas do reino de Deus? Existem outras evidências, caros amigos,
que vamos aqui passar, digamos, de uma forma superficial. Por exemplo, na Índia, em relação a este tema da imortalidade da alma, nos Vedas encontramos afirmativas claras sobre a imortalidade da alma e a recriação. E passo a citar: há uma parte imortal no homem, o Agni, ela que é preciso rescaldar com os teus raios, inflamar com os teus fogos. Assim, como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos. Ainda na Índia, encontramos Krishna, educado por ascetas nas florestas do Himalaia, inspirador de uma doutrina religiosa, na verdade, um reformulador da doutrina védica. Deixa claro a ideia da imortalidade da alma, as reencarnações sucessivas e a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos. O corpo envoltório da alma, que nele faz sua morada, é uma coisa finita. Porém, a alma que o habita é invisível, imponderável e eterna. Todo o renascimento, feliz ou infeliz, é consequência das obras praticadas em vidas anteriores. Isto, meus amigos, na Índia. Vamos agora passar-vos uma viagem até o Egito. No Egito, o culto dos mortos foi muito praticado. As ciências psíquicas atuais eram familiares aos sacerdotes da época. O conhecimento das formas fluídicas do magnetismo eram comuns. O destino da alma, a comunicação com os mortos, a pluralidade das existências da alma e dos mundos habitados eram para eles problemas solucionados e conhecidos. Egiptólogos modernos, estudando as pirâmides, os túmulos dos faraós, os papiros, deixam claro todos esses aspectos, reconhecendo a grande sabedoria deste povo, o povo egípcio. Como em outras religiões, apenas os iniciados, naquele tempo, conheciam as grandes verdades. O povo, por interesse de poder dos soberanos, praticamente mantinha-se ignorante a este respeito. Vamos agora a outra viagem, vamos até à China. Na China vamos encontrar Lao Tse e Confúcio, que viveram por volta do ano 600 a 400 a.C., que com os seus discípulos, os tais iniciados, também na China, mantinham no culto dos antepassados a base de sua fé. Neste culto, a ideia da mortalidade e a possibilidade da evocação dos mortos era clara. Vamos até Israel. Cerca de 15 séculos antes de Cristo, Moisés, o grande legislador hebreu, observando a ignorância e o despreparo do seu povo, procura, através de uma lei disciplinar, educar os hebreus com relação à evocação dos mortos, porque havia um abuso. Se houve esta proibição, é claro que a evocação dos mortos era comum entre este povo da antiguidade. Não se pode proibir uma coisa que não existe. Se ele proibia a evocação, porque existia a evocação dos mortos e os mortos estavam vivos. Moisés assim se referiu, que ninguém use de sortilégio, de encantamentos, nem interroga os mortos para saber a verdade. Isto, muita gente confunde isto com espiritismo e não tem nada a ver, caros amigos. Não havia chegado o momento para tais revelações. Estudando a vida de Moisés, vemos que ele era possuidor de uma mediunidade fabulosa que possibilitou a recepção dos 10 mandamentos no Monte Sinai, que até hoje representa a base dos códigos de moral e ética no mundo. Vamos agora até à Grécia. E depois continuaremos no próximo sábado. Na Grécia, a crença nas evocações era geral. Vários filósofos desta progressista civilização se referem a estes factos. Temos aqui Pitágoras, Aristófanes, Sófocles e a maravilhosa figura de Sócrates. A ideia da unicidade de Deus, da pluralidade dos mundos habitados e da multiplicidade das existências era por eles transmitidas a todos os seus iniciados. Sócrates, o grande filósofo, aureolado por divinas claridades espirituais, tem uma existência que, em algumas circunstâncias, se aproxima da exemplificação do próprio Cristo. Diz assim: a alma, quando despida do corpo, conserva evidentes os traços do seu caráter, das suas afeições e as marcas
que lhe deixaram todos os atos da sua vida. Bom, caros amigos ouvintes, hoje ficamos por aqui. Sábado que vem, então, terminamos esta temática da imortalidade da alma. Não vos deixo sem antes vos ler aqui uma pequena mensagem do livrinho Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, que diz assim, para meditarmos durante a semana. Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age com serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Agora sim, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, ficamos hoje por aqui neste sábado. Desejo a todos vós um excelente fim de semana e uma ótima semana que está quase aí a bater, cheia de oportunidades de trabalho. Não amaldiçoemos a segunda-feira. A segunda-feira é um dia como tantos outros. Nós estamos aqui para brincar neste mundo de provas e expressões. Nós estamos aqui para trabalhar, para estudar, também para gozar um pouco a vida, é certo, mas com moderação. Mas estamos aqui para limar arestas. Estamos aqui para corrigir erros do passado e do presente. Estamos aqui para aprender coisas novas. Mas não percamos muito tempo na ociosidade. O trabalho, seja ele qual for, remunerado ou não, é qualquer tarefa útil para o nosso crescimento espiritual. Portanto, então, nos dediquemos ao trabalho sem medos, confiantes do nosso potencial infinito. Vamos relembrar o que Jesus disse. Vós sois deuses, nós somos deuses. Ou seja, ele estava a dizer e diz, nós somos todos capazes. Não desanimemos. Ânimo, vontade, motivação, iniciativa, coragem. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, até o próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.